Boa noite, caros amigos. Nós estamos aqui no programa Nossa Fé, Nossa Vida, para refletirmos juntos nas leituras do segundo domingo do tempo comum. Acabamos de celebrar o Natal com muita alegria, com muito amor, com muita gratidão, porque este Deus quis se fazer pequenino para nós. E agora vamos refletir na mensagem do segundo domingo. Boa noite, Sr. António Borba. Já pedi à irmã que não me chamasse senhor, mas está bem, António Borba. Boa noite, irmã. Tenho muito gosto em estar aqui consigo igualmente, hoje. É apenas a segunda vez, não quando fazemos já. Tive consigo 3 vezes e agora é a 4ª vez que estamos juntos, não é? Uhum. Então teve um bom Natal? Graças a Deus, com muita alegria, com muito amor. Claro, o Natal, eu gosto muito do Natal. Sempre tive uma grande devoção ao menino Jesus. Eu lembro que quando era criança, vivia em Braga com os meus pais e havia aqueles presépios e eu fugia dos meus pais e ia ver aqueles presépios e ficava assim a olhar para o menino Jesus. Portanto, o Natal fala-me muito ao coração, fala muito à alma. Este Deus que se humilha a nascer pobre num presépio e a maior pobreza foi querer livremente ser um de nós. E é interessante que aqueles costumes que nós tínhamos como quando éramos crianças, eu sei que eu sou dos Açores e cresci nos Açores e lembro-me como criança ir apanhar o que nós em São Jorge chamávamos musgo, talvez noutros lados chamem outra coisa, mas íamos apanhar o musgo para fazermos do nosso presépio. Então a minha mãe, com a ajuda de nós, fazia sempre um presépio, embora fosse um presépio humilde, fazíamos um presépio. E aquilo era uma alegria tão grande, não era? Pois, esperemos que realmente continuemos com esse costume bonito de fazermos os nossos presépios em casa, estou convencida que sim, e de explicarmos às crianças a beleza e o carinho e o porquê desse presépio que sabemos todos nós, que nasceu com São Francisco de Assis. E eu, como franciscana, tenho que dizer isto. Francisco de Assis, que realmente criou ao vivo este presépio. E foi realmente uma coisa tão significativa na Igreja, que desde o século XIII, em que São Francisco de Assis viveu, até ao século XXI, esta tradição manteve-se. Portanto, algo de muito importante e de muito querido para a Igreja. Esta questão de ter as imagens é muito importante, especialmente para as crianças e para os adultos, não é? E para nós, porque nós somos visuais e portanto, ver penetra-nos mais do que o abstrato. Pois. E como estava a dizer, somos visuais. Hoje aqui estamos agora no dia 14 de janeiro, o segundo domingo do tempo comum, e a primeira leitura é uma leitura que é Deus a chamar um jovem, um menino, um jovem, que é o Samuel, não é? É verdade. Portanto, eu vou ler a leitura e depois vamos conversar acerca desta primeira leitura, está bem? É verdade. Está bem. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel dormia no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Aqui estou. E correndo para junto de Eli, disse: Aqui estou,
por que me chamaste? Mas Eli respondeu, eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse, aqui estou, porque me chamaste. Eli respondeu, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele levantou-se, foi ter com Eli e disse, aqui estou, porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel, vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel foi crescendo, o Senhor estava com ele, e nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Uma leitura bonita, não é, irmã? Eu sei que a irmã já refletiu sobre esta leitura. Portanto, diga-nos algo da sua reflexão. Claro que não vamos ter muito tempo para refletir tudo, mas poderemos, por exemplo, refletir no chamamento de Samuel. Podemos primeiro ver que Samuel tem dificuldade em reconhecer na voz de Deus quem é que o chama. E, portanto, ele vai ter com Eli. E isto pode-se aplicar à nossa vida pessoal, à minha e à de todos nós, que muitas vezes Deus chama-nos. Inicialmente, Deus temos as que a Igreja considera as grandes vocações, que é o sacerdócio, a vida religiosa e o casamento. E estas vocações são um chamamento de Deus. É Deus que nos chama. Foi Deus que me chamou à vida religiosa. Eu lembro-me de ter 8 anos ou 9 e dizer à minha mãe, eu não tinha visto religiosas, embora tivesse uma tia religiosa, mas ela era missionária em Moçambique, não a tinha visto nunca. E nunca tinha visto religiosas, mas dizer à minha mãe, eu gosto muito do menino Jesus, eu quero ser toda para ele. E a minha mãe muito bonito. A minha mãe não gostou muito, porque embora ela realmente não quer dizer que a minha mãe praticava, era muito religiosa, mas era aquela ideia da separação. Vais para a vida religiosa, eu não te vou ver mais. Porque naquele tempo a gente não visitava as famílias com esta frequência. Portanto, aos 8 anos eu comecei a sentir que Deus me chamava. Quase que diria que comecei a escutá-lo. O senhor António Borba escutou a voz de Deus que disse, eu sinto-me chamado ao casamento. E no casamento o Senhor tem, de certeza absoluta como eu, uma missão específica a realizar. E quem diz que nós vemos os sacerdotes, faleceu há muito pouco tempo, há uma semana, o Father Michael, de 58 anos, aqui da Diocese de Fresno, e ele uma vez estava a celebrar em Santo Antonim, de Pádua, onde eu trabalho, na Capela de Guadalupe, e lembro-me ele dizer assim, ele fez a primária na escola católica em Santo Antonim, e ele dizer assim, foi aqui, de joelhos como altar boy, quando eu estava na 4ª classe, que eu senti Deus a chamar-me ao sacerdócio. Interessante. Portanto, vemos que realmente escutamos. O Samuel teve uma pouca dificuldade e pensou que era ele a chamar. E isso também nos acontece a nós. Muito preocupado com as coisas, com a vida. Muitas vezes temos dificuldade em reconhecer a voz de Deus. Eu acho interessante, na verdade, que a irmã, aos 8 anos, dizer eu gosto muito de Jesus e quero me entregar toda a Jesus.
A irmã não sabe, mas eu estive no seminário há 5 anos. E, portanto, aos 10 anos, o meu pai um dia entrou no quarto onde eu dormia, nós éramos pobres, vivíamos, até eu estava num quarto e tinha uma irmã que era mais velha do que eu, 8 anos, e estava no mesmo quarto. E ele disse: "Meu rapaz, tu dizes que queres ir para o seminário, está aqui um missionário no topo", eu era São Jorge, e vivia na Vejão dos Vimos, que era uma caminhada longa. "Se estás interessado em ir, então nós vamos falar com esse missionário." E eu, com 10 anos, depois fui para o seminário com 11, no ano seguinte, eu fiquei assim a pensar, e a minha irmã, que era 8 anos mais velha do que eu, e que queria ser professora, mas não podia porque nós éramos pobres, olhou para mim e disse: "Oh tonto, oh tolo, vai, vai." E foi aquele empurrãozinho que eu precisei para ir com o meu pai, e depois fomos falar com este missionário, e depois eu fui para o seminário no ano seguinte. Depois de 5 anos, decidi que não era a minha vocação, mas o importante é que aqueles 5 anos que eu estive no seminário me marcaram profundamente. E nós temos depois teve a vocação para o casamento. É interessante também que a irmã estava a dizer que nós sentimos a vocação. E no meu caso, eu lembro-me muito bem que eu, quando pensei em casar a sério, eu estava em Portugal, tinha ido visitar Portugal no verão, e estava no túmulo de Santa Isabel. E estava a rezar a Santa Isabel, está lá o corpo de Santa Isabel, que a irmã, em Coimbra, que a irmã conhece muito bem, e estava a pedir ao Senhor: "Ajuda-me a eu descobrir aquela que tu queres que eu passe o resto da minha vida com ela." E foi lá que me veio a Maria, veio a imagem da Maria, com quem eu depois nós nos casamos. Já estamos casados há 46 anos. Que lindo! E, portanto, mas acho que isso foi um chamamento de Deus. E, portanto, nós temos estes chamamentos grandes, mas também temos chamamentos pequeninos. Mas parece-me que eles estão a dizer que nós temos que fazer um intervalo, não é? Estamos? Uhum. Vamos fazer um intervalo. Daqui a bocadinho, parece que não está ainda bem na hora. Eu parecia-me que tinha visto um sinal. Eles, às vezes, para as pessoas que não sabem, às vezes olham para a gente, dão-nos um sinal e nós não sabemos bem. Mas, de qualquer maneira, há também os chamamentos mais pequenos, não é? Os chamamentos de todos os dias que Nosso Senhor nos faz. Claro, mas eu gostaria de fazer uma referência ao facto de que o Sr. António rezou, pediu a Deus que pusesse no seu caminho aquela mulher com quem iria passar o resto da sua vida. E que essa mulher fosse escolhida por Deus e não fosse o Senhor a escolhê-la. Que Deus realmente orientasse os seus passos dessa maneira. E eu acho que este é um grande exemplo para todos os jovens, feminino e masculino, que quando pensam no casamento, que peçam ao Senhor que os guie, que os oriente para o marido que realmente quer, ou a esposa que Deus tem no seu caminho. Pois, nós estamos a olhar para ali porque eles estão-nos a dizer que nós temos que fazer um pequeno intervalo. Portanto, caros amigos, nós chegamos ao meio deste programa do segundo domingo do Tempo Comum. Vamos fazer um intervalo pequenino porque temos muito para falar. Depois vamos voltar, vamos acabar o pensamento que tivemos e vamos depois falar no Evangelho também. Portanto, até já. Obrigado. Caros amigos, muito obrigado por estares connosco aqui no segundo domingo do Tempo Comum. Eu sou o António Borba, estou hoje com a irmã Rosa Maria Branco, que é natural de Vila Real do Continente. Sim. Eu sou açoriano, mas estivemos aqui a conversar acerca da vocação, porque a primeira leitura que nós lemos foi da chamada do profeta Samuel e falámos da vocação religiosa e da vocação ao casamento. Mas para além destas grandes vocações, há também vocações pequenas, não é? Pois, dentro da nossa vocação religiosa, casamento, o Sr. António, temos que ter sempre em consideração que Deus continua a chamar-nos, continua a alimentar essa vocação, e este caminho que percorremos
tem que ser, diríamos assim, segundo os planos de Deus. Eu na vida religiosa, etc. Então temos que estar atentas, como esteve atento Samuel, a escutar a voz de Deus, talvez a maneira como vamos educar, como o casamento educar os filhos, os valores que vamos a ter no nosso trabalho, na nossa vida familiar, tudo isso tem que ser, são escutas de Deus que nos orienta, do Espírito Santo, e nós sabemos que temos um grande valor na tradição religiosa dos Açores, que é a devoção ao Espírito Santo, e é esse Espírito Santo que nos guia constantemente nas opções e nas decisões que fazemos quando as queremos fazer segundo os planos de Deus na nossa vida. E o Espírito Santo e Deus às vezes usam as pessoas à nossa volta para nos fazerem esse chamamento. Nós não estaríamos aqui hoje se não fosse o diácono João Sousa que nos chama e que diz, olha, vocês querem ir fazer o programa, não é? E portanto, eu vejo que na minha vida, ao longo de toda a vida, Nosso Senhor está continuamente a chamar-me. E eu acho que ele que deve pensar que eu preciso de muita ajuda, porque é sempre, se não é chamar para isto, é chamar para aquilo. Mas eu dou graças a Deus porque ele continua a chamar e peço também a generosidade para responder a esse chamamento. Nós temos pessoas que nos estão a ver e que podem já ser avós, e às vezes nós pensamos, eu já estou velho, já não quero fazer mais isto. Mas há sempre trabalho, sempre coisas que nós podemos fazer no Reino de Deus. Absolutamente. Nunca... Com a idade diz que nós temos mais sabedoria e, portanto, os avós têm um papel muito importante na educação e na relação com os netos e mesmo com os filhos. Toda a pessoa precisa de orientação. Não há idades em que nós dizemos não preciso de ninguém. Precisa sempre. E nós gostávamos de continuar a falar disto, mas vamos ir também ao Evangelho, não é? Um bocadinho a refletir na riqueza do Evangelho de hoje. Então a irmã vai ler o Evangelho, faz favor. É o Evangelho de... Marcos. Não, é São João. Estamos no Evangelho de São João. É o Evangelho em que João Batista indica o Cordeiro de Deus, não é? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, estava João Batista com os 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-se e, ao ver que o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabai, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhes Jesus: Vim de ver. Eles foram ver onde morava e ficaram com ele nesse dia. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, João Batista indica aos seus discípulos o Cordeiro de Deus, não é? O que é que isto diz à irmã? Cordeiro de Deus, esta mensagem toda deste Evangelho chamamento. Nós podemos realmente refletir. Uma das coisas que realmente me interpela e me pergunto a mim própria é: João, ao ver Jesus, reconhece nele alguém muito importante, reconhece nele o Messias, diremos assim, e por isso diz: Eis o Cordeiro de Deus. Este Eis o Cordeiro de Deus talvez seja um símbolo, uma reflexão à Páscoa, à nossa Páscoa, ou à passagem quando os
israelitas foram libertados da escravidão dos egípcios. Mas o importante aqui para mim é que João reconhece neste homem o Messias. E os discípulos, como que se abriram àquela, não é? Abriram-se àquelas palavras e seguiram Jesus, deixaram o João com quem viviam e reconheceram que aquele que era o Cordeiro de Deus era alguém que era importante seguir. Eu acho isso muito interessante porque eu penso, mas afinal de contas, há duas coisas. Uma, Jesus na verdade devia ter uma personalidade muito atraente. Em segundo lugar, eles estavam a procurar alguma coisa, não era? Porque a irmã pode ter uma personalidade muito atraente, mas se eu não estiver à procura de qualquer coisa, não vou seguir a irmã, não é? E, portanto, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, e eles, na verdade, viram em Jesus qualquer coisa que os atraiu e disse, nós vamos segui-lo. Agora, há aqui duas coisas que eu acho interessante também. Jesus diz, quando eles começam a seguir, que procurais? E a resposta deles, onde moras? Isso é um pouco estranho, não é? O que é que a irmã pensa disso? Quer dizer, eles não estavam interessados que procurais. Não estavam interessados em coisas que procurais. Não, estavam interessados na pessoa. Onde moras? A pessoa de Cristo. O que os cativou foi a sua pessoa. Portanto, a resposta deles foi, onde é que moras? Estamos interessados em conhecer-te, em saber quem és. Então diz-nos onde é que moras. E agora, domingo que vem, a irmã vai estar fora da igreja e à medida que as pessoas vão sair da igreja, a irmã vai perguntar às pessoas que procurais, ver qual é a resposta que elas dão, não é? Não, mas às vezes eu ao pensar nisto, penso, mas a verdade, se a pessoa me perguntasse o que é que tu procuras, pois eu posso dizer, eu procuro a vida eterna. Mas então alguém diz, vamos ver o que é a tua vida. E na verdade, tu na tua vida, se eu for ver o teu dia, será que na realidade as minhas ações mostram que eu estou à procura da vida eterna? Não sei, às vezes as nossas ações não estão bem alinhadas de acordo com aquilo que nós estamos a procurar. Está correto, é uma reflexão para todos nós que estamos aqui a refletir e para os nossos ouvintes também. O que é que procuramos? Quais são os valores que são importantes para nós? E também, exatamente, o que é que nós estamos à procura? Reconhecemos que esta vida é uma vida temporária, é uma passagem, como costumamos dizer, mas que nos espera uma outra vida eterna, portanto, sem fim, ou estamos a usar esta vida como se fosse a vida eterna. Portanto, é uma reflexão para nós todos, que realmente nos encontramos neste segundo domingo. E depois talvez podíamos também refletir um pouco o que é que significa seguir a Jesus, não é? Jesus disse, segue-me, e eles seguiram-no. Portanto, para a irmã, o que é que parece que isso significa e qual é a mensagem que tem para nós esta questão de seguir a Jesus? Pois, seguir a Jesus não é seguir uma coisa, não é acreditar, é escutá-lo na sua mensagem e depois transmiti-la na vida. É precisamente o que acabamos de dizer, é que realmente as nossas ações estejam de acordo com aquilo que procuramos e o que procuramos é a vida eterna. Um outro aspecto que nós podemos refletir é que André, que esteve aquele dia com Jesus, não se conteve, não guardou aquilo, foi tão importante para ele que ele não conseguiu guardá-lo só para si. E então vai à procura do seu irmão Pedro e vai dizer-lhe, olha, sabes uma coisa? Nós encontramos o Messias. E Pedro, não sei, por curiosidade ou também porque andava à procura, vai ter com Jesus. E Jesus diz-lhe, de hoje em diante, não vai ser isto, mas vai ser Cefa.
E nós sabemos que Pedro depois vai ser o primeiro Papa da nossa Igreja. E eu tive uma experiência dessa e pessoas da minha idade que viviam em Interlock nessa altura, muitos deles jovens, tivemos a mesma experiência. Em 1969 vieram 2 missionários para Interlock e começaram um grupo de jovens. E esses missionários convidaram alguns jovens para virem a uma reunião. E eu lembro-me de estes jovens que nessa altura, muitos de nós, o que nós queríamos era ter um carro bonito, um carro que andasse muito depressa, mas começaram a chamar uns aos outros. E mais uma vez, eu me lembro disso, o diácono João Sousa chamou-me e disse: "Ei, nós estamos a preparar as leituras para a Semana Santa. Tu és capaz de nos vir dar uma ajuda?" E eu nunca tinha ouvido falar dele, nessa altura não tinha ouvido falar desse grupo ainda. E eu disse: "Eu vou." E fui. E nessa altura houve lá qualquer coisa e eu fui-me embora. No outro dia um dos sacerdotes chamou-me e disse: "Olha, vem cá que nós queremos falar contigo." E eu voltei e foi assim que comecei a fazer parte desse grupo de jovens que depois acabou por dar origem à paróquia de Nossa Senhora da Assunção. E foi o chamamento, portanto, o chamamento, e o ponto principal é este, de um chamar o outro, como os apóstolos chamaram, o André chamou o irmão, não foi? Foi o André que chamou o irmão, chamou Simão Pedro, também nós temos a obrigação de chamar os nossos irmãos. E agora podemos ver o impacto que tem na vida da Igreja, na vida do povo de Deus, quando escutamos esse chamamento. Repare, os missionários vieram, escutaram. O João Sousa escutou e chamou o António. E o António escutou e... Chamei os meus irmãos mais velhos. E este grupinho deu origem, como o António acabou de dizer, a uma paróquia. Aqui vemos a importância de estarmos atentos ao chamamento e de respondermos a esse chamamento, que às vezes parece uma coisa insignificante e tem percussões extraordinárias na Igreja. Estamos a chegar ao fim do nosso programa. Agradecemos aos nossos ouvintes por estarem connosco. Esperamos que realmente juntos tenhamos crescido no amor a Deus e no amor aos irmãos e estejamos todos mais atentos à palavra de Deus e à escuta da sua mensagem para cada um de nós, porque nós somos a Igreja, somos o corpo místico de Cristo e temos impacto uns nos outros. Boa noite e as bênçãos de Deus para todos.